Olá, olá a todas. Portanto, bem-vindas aqui ao nosso live do yoga, do efeito de yoga nesta pandemia. Vamos ver como é que as ferramentas que o yoga nos pode trazer, nos pode ajudar, do yoga, do face yoga também. Olá a todas que estão aí a entrar. Estamos à espera da Cláudia. A Cláudia, bem, eu conheci a Cláudia porque ela é formadora de yoga bebês e crianças e eu fiz uma formação com ela e ela é uma pessoa que tem muito para, tem o dom da palavra, vocês vão adorar conhecê-la. Estão a ver se a Cláudia já está a entrar e por isso não hesitem. Portanto, vamos falar das experiências, porque nós temos experiências do confinamento completamente distintas, de toda esta pandemia. Eu nunca estive confinada. Portanto, e vamos partilhar estas diferenças e depois vamos dar-vos ferramentas para que possam gerir, ajudar a gerir, tanto a nível de adulto como crianças. Portanto, nesse aspecto a Cláudia é melhor, ela vai-vos ajudar mais do que eu. Já vi que a Cláudia está aqui. Conseguem-me ouvir? Se conseguirem ouvir, digam, ponham só um. Porque da última vez não tem corrido muito bem. Olá, Cláudia. Olá, Tudo tudo bem? bem? Consegues-me ouvir bem? Consigo, e tu também me consegues ouvir bem? Estás-me a ver bem também? Sim. Está tudo Ok. bem. Está tudo ótimo. Então, como estás? Antes de Estou mais. bem. Olha, eu queria te agradecer também por estares aqui connosco, por aceitares este convite e por partilhares connosco tudo que a tua sabedoria, porque és realmente fantástica. Eu estava a dizer há pouco, eu conheci-te numa formação de yoga para bebês e Obrigada. nada, é verdade, sabes que é verdade. E realmente és uma pessoa fantástica e tem imensa coisa para dar, então por isso pronto, fiz o convite e agradeço imenso teres aceito este desafio, não é? Uhum. que acaba por ser um desafio também. E pronto. E até também gostava de aproveitar, antes de começar, até gostava de dizer às pessoas que se tiverem questões, quiserem partilhar, porque realmente vamos falar de como é que temos gerido todo este ano que tem sido muito atípico, não é? Que se quiserem colocar questões, se quiserem partilhar as vossas experiências, não hesitem a fazê-lo. E nós, portanto, vamos estar aqui a tentar responder e aconselhar que conseguirmos também, não é? E se acharem que faz muito sentido, porque há muitas pessoas que. É verdade que mesmo a saúde mental tem sido muito afetada ultimamente a muita gente. E se sentirem, se acharem que faz sentido convidar alguém, partirem, convidem, portanto, carreguem na setinha para convidar algumas pessoas para estarem aqui connosco, também neste momento de partilha, que no fundo vai ser muito isso, vai ser um momento de partilha. Um, então, eu gostava também de, se quiseres apresentar-te um bocadinho, falares como é que o yoga apareceu na tua vida, como é que, pronto, um bocadinho a tua história. Então, olha, em primeiro lugar, eu quero-te agradecer este desafio, que não deixa de ser um desafio novo para mim, Sim, mas que ao mesmo tempo é muito interessante, exatamente também pelo que tu estás a dizer. Que é isto tudo novo que vivemos agora, esta situação atípica, pela segunda vez, pelo menos aqui, não é? Tu não estás em Portugal, mas em Portugal pela segunda vez, e então estamos a viver isto de maneiras muito diferentes, mas igualmente com os seus desafios, não é? sim. Diferentes, mas desafiantes à mesma. Então, para me apresentar aqui um bocadinho, não é? Já, o meu nome é Cláudia, e, e então o yoga está na minha vida há mais ou menos 10 anos, que foi quando eu tirei uma primeira formação de yoga para crianças, que foi onde eu comecei, e que queria basicamente ter ferramentas para usar em casa com os meus filhos. Na altura tinha a minha filha bebê, o meu filho um pouco mais crescido, mas começou por aí, ganhar ferramentas para usar com eles. E depois o gosto foi crescendo e um ano depois eu estava só como professora de yoga para crianças. Foi assim uma aventura. Tem sido uma aventura, felizmente consigo fazer unicamente isso na minha vida, que é um privilégio poder fazer aquilo que nos preenche.
E depois comecei também a querer explorar um bocadinho mais e entrei também no yoga dos adultos, com aulas para adultos também. E, e pronto, com algumas especializações aí pelo meio, nas grávidas, mais nas mulheres. Portanto, o yoga está na minha vida, não só nas aulas, mas na minha vida num todo, no meu dia a dia, principalmente, não é? Que o yoga não é só no tapete, deve ser na nossa vida. Um, e pronto, na verdade, esse tem sido o meu percurso. Depois fui desafiada também, um desafio assim louco, mas que foi um desafio que me preencheu e que me tem preenchido imenso, que é as formações, foi onde eu também te conheci. Foi Uhum, muito bom sim, esse nosso encontro. é verdade. E pronto, e continuamos agora neste novo desafio com formatos online, mas igualmente bons. E pronto, tem sido esse assim o meu percurso nestas áreas, não é? Trabalho especialmente com famílias, que é o que eu mais gosto, verdadeiramente é trabalhar com famílias e nas escolas também. Pronto, esse é o meu maior foco, tem sido sempre Uhum, as crianças até agora. sim. E também esta nova fase também fez com que tu tivesses que te adaptar a algo que era. Eu acho que quem é do yoga, não sei se eu penso eu acho que a maior parte das pessoas diziam online, isso quebra a energia toda, não é? Tá, a Sim, energia e acho que tiveste de adaptar e tiveste que ir para o online. E eu sim. também, tipo, aproveito para dizer portanto, que a Cláudia também se outro desafio meu, ela colabora no meu programa. É verdade, Ela tu só me desafiaste este último foi tempo. assim que eu fiz sair da zona de conforto em vários É níveis. verdade. Eu fiz-te o desafio de fazeres uma aula, porque como tu também és especializada em yoga da mulher, tu fazes, Uhum. tu esta componente de criança, mulher, portanto, tudo isto, tu dominas isto tudo, então eu fiz-te o convite de fazeres uma aula para as minhas alunas de yoga facial, do Face Yoga, que está disponível já na plataforma até, foi o miminho deste mês, não é? Foi realmente a tua aula, que é uma aula excelente, que eu já tive o prazer de fazer, que eu fiquei super relaxada. É uma ótima ferramenta. Realmente tu és uma boa professora, só para dizer obrigado também. E isto obrigou-te a ir para o online, obrigou-te a fazer grandes mudanças também, Uhum. não é? E se calhar não é fácil este tipo de mudanças. Eu também entrei no online de outra forma, no yoga facial, mas eu acho que foi uma fase em que muitos de nós acabou por sentir a necessidade de sair da sua zona de conforto e ir explorar Uhum. algo que não conhecia, que achava, se calhar antes que não fazia sentido até, não é? Mas eu falo por mim, eu tenho experimentado o online e tenho sentido que há uma energia de grupo na mesma. Não é a mesma coisa, mas que há uma energia de grupo na mesma que é muito Sim. interessante também, com a Olha, vantagem que eu eu tenho de dando-te poder estar assim a em minha França. experiência. Isto Uhum, começou tudo há um ano, não é? Já estamos com um ano aqui quando uhum, começou o primeiro confinamento, foi praticamente está a fazer um ano agora. E foi um desafio, porque era uma coisa que não se pensava sequer, fazer aulas online com crianças. Foi logo eu também percebo. onde eu entrei com crianças online, com os pais em casa, que talvez fosse assim um grande desafio e será que ia resultar? Bem, imensas questões, não é? Então estruturarmos tudo, adaptarmos tudo, e bora lá experimentar a primeira aula e ver como é que corre. E, e é assim, as famílias, e quando digo famílias, as escolas igualmente, neste caso os pais em casa, aderiram muito bem, houve uma resposta enorme por parte das famílias, por parte dos pais. Obviamente que era uma novidade, portanto havia crianças que reagiam muito bem, outras que não reagiam tão bem, mas isso tudo faz parte da própria adaptação, não é? Mas correu muito bem, tivemos uma resposta super positiva. E depois nos adultos igualmente, tanto que houve uma aluna minha que já não estava comigo, de adultos, porque mudou de cidade e já não era possível, não é? E foi engraçado porque foi ela que também me desafiou aqui.
olha, tantas aulas online e então, que tal eu poder praticar de novo contigo no online? E foi engraçado porque surgiu e, e às tantas surgiu e ficou até agora e continuamos com as nossas aulas online dos adultos também, que embora não seja a mesma, nunca é igual a um presencial, é a mesma coisa com as famílias e com as escolas, nunca é igual ao presencial, mas nesta fase principalmente que nós vivemos, é melhor do que não ter nada, não é? É sempre bom praticar, é sempre bom ter este, mais que não seja estes, oferecer estes momentos de conexão da família, não é? Os pais estão com os filhos a praticar, não é? Eles não estão sozinhos e poderem fazer isto em conjunto também é muito benéfico a todos os níveis. Os pais, porque estão um bocadinho a descontrair do seu trabalho, ou se não estiverem a trabalhar, têm ali alguma direção, não é? Não estão completamente perdidos. O que é que eu vou fazer agora com o meu filho? E atenção, quando eu procurei estas ferramentas com os meus filhos, principalmente com o meu filho mais velho, foi precisamente eu queria ter ferramentas para ter atividades com ele. E é engraçado, porque agora há pais que estão neste papel, neste momento. O que é que eu faço? Eu nunca passei tanto tempo com o meu filho em casa, dias após dias. O que é que eu faço? Principalmente com os mais pequenos. Portanto, é também conseguir direcioná-los, nem que seja pelaquela meia hora. E estar ali durante aquela meia hora, a divertirem-se os dois, a fazerem os dois a mesma coisa, a estarem conectados um com o outro numa atividade que é guiada por uma outra pessoa, mas são eles que a estão ali a praticar, no seu espaço, no seu ambiente e em conjunto. Para mim é maravilhoso assistir cá deste lado. Não me interessa o que se fazem muito, se fazem pouco. Interessa-me aquilo que é criado ali naquele momento, porque eu sei, por experiência, até de feedback dos pais, que não é aquele momento, é o pós. A seguir é que eles ficam com aquele registro e querem repetir e estão a integrar. Portanto, eu acho que é super positivo. Não é a mesma coisa, não é. Estar presente fisicamente é completamente diferente. Vai ser sempre diferente. Mas é as nossas possibilidades neste momento e a internet dá-nos essa vantagem, portanto, por que não aproveitá-la? Mais É vale. verdade. É verdade, é verdade, e são momentos muito interessantes de partilha e ficam, esses momentos ficam. Esses momentos em que estamos com Sim. as crianças ficam, não é? Porque às vezes nós temos momentos em que, com isto tudo, que as crianças levam-nos um bocado à loucura. Eu falo até por mim, eu tenho momentos em que parece que eu vou dar assim o tilt, e então realmente não é muito fácil, mas é muito, muito interessante. E até queria perguntar como é que tu, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, como é que tu viveste esta fase, assim, se fez assim um pequeno resumo, se conseguires para percebermos, porque as pessoas pensam, é professora de yoga, está a zero. Porque às vezes Não. tu tens as ferramentas e ainda bem, mas nem sempre é assim tão linear, não é? Também tens os seus momentos em que, Sim. como toda a gente, não é? Ainda bem que tens as ferramentas, mas que vamos partilhar também daqui a pouco essas ferramentas que ajudam, claro, mas apesar de tudo, há sempre momentos em que não são muito fáceis. Mas puderes fazer assim um pequeno Não. resumo, como é que tu, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, como é que tu vives? O que é que tu sentiste ao longo dessa experiência? Olha, há Desta aqui experiência, uma coisa desta... que estás a dizer que acontece muito, não é? Que é professora de yoga, portanto deve ser super zen, os filhos dela são super zens e estão sempre todos a meditar e estão sempre, não é nada disso, ok? Pois Nós não, pois não. somos pessoas, portanto temos os nossos dias, portanto eu também estou 24 sobre 24 horas com os meus filhos em casa. Obviamente que a minha experiência pode ser, e é, com certeza, diferente de muita gente, ou há pessoas que têm, há várias idades, não é? Eu, felizmente, já estou numa idade em que os meus filhos já são mais independentes, mas continuam a precisar de mim, não é? E precisam de ajuda a criar novas rotinas. Eu acho que aqui ainda é mais
a grande dificuldade é em criar novas rotinas, efetivamente, porque tem que continuar a existir rotinas para que isto seja possível dentro de casa, porque senão ficamos todos doidos, não é? Pronto, não há outra coisa. Então, nós temos o primeiro confinamento, que ainda por cima foi tudo. Então, e agora? O que é que eu vou fazer? Como muita gente, não é? Porque eu sou trabalhadora independente. Ah, Eu sou professora de yoga, mas isto é o meu trabalho. Isto sim. é o meu sustento. Portanto, há aqui, e como eu, muitas outras pessoas. Portanto, começamos logo a pensar como é que vamos fazer agora. Portanto, houve aqui no primeiro confinamento, e é muito diferente o primeiro confinamento do segundo confinamento. O primeiro confinamento em que o que é que eu vou fazer para tornar isto possível, não é? E então, dentro da estrutura da escola, também onde eu pertenço, da Sunshine Yoga, nós criámos toda uma estrutura para que isto fosse possível, porque trabalhamos também em conjunto, o que é ótimo, porque ver-nos numa situação destas também completamente isoladas também não ia ser fácil, portanto, ter a possibilidade de partilhar experiências com outras pessoas que estão na mesma situação e com a mesma profissão também foi muito benéfico, não é? Foi muito bom. Mas foi mais deixa-me ver como é que eu crio uma nova rotina com os meus filhos, que igualmente as escolas também não estavam preparadas Ninguém para. estava. Portanto, Foi foi tudo uma exato. adaptação, como se diz, em cima do joelho, e vamos ver como é que nos desenrascamos. Pronto, não é? Uhum. Correu bem, felizmente. Houve dias melhores, houve dias piores. Há dias em que corre tudo muito bem e depois achamos que já está tudo ok e já temos uma rotina e depois vem um dia em que chora um para cada lado porque às tantas já está tudo desorientado e isto acontece, não é? Não é porque eu sou uma professora de yoga que isto não me acontece, acontece-me. Eu também fico frustrada, eu também tenho desavenças com os meus filhos, eles têm comigo, portanto, somos pessoas, não é? E há que aceitar isto. Não há. Aquela pessoa vai ter uma vida mais facilitada do que a minha neste contexto porque tem esta ferramenta ou aquela. Isto foi tudo uma. Foi tudo uma coisa imposta de repente, em que não houve tempo Sim. para se preparar. Não é? Agora toma isto e lida com isto, não é? Sim, não foi muito fácil, não é? Mesmo tendo, felizmente tens as ferramentas, enquanto professora de yoga, tens muitas ferramentas, mas lá está, ah, é sempre preciso uma adaptação grande, é sempre, não é fácil, não é porque és, como eu disse, não é porque és professora de yoga que estás sempre zen ou assim. Não, Ah, de eu pessoalmente todo. vivi, eu também conheço muitas ferramentas, não é por isso que sou mais zen do que. É, a minha experiência de confinamento é completamente diferente da pandemia, a minha experiência deste ano, da pandemia, é completamente distinta da tua, porque no fundo Uhum. eu nunca estive Sim, tu tens confinada. filhas Eu pequeninas, vivo, ainda por cima, não é? Eu já tenho os tenho, meus filhos um tenho, bocadinho mais independentes. elas são completamente dependentes. Então, na fase uma das birras, outra na fase de mamar e eu nunca estive confinada. Enquanto profissional de saúde até trabalhei mais, não é? Estive mais sujeita até a stress. Hum, Mas no fundo, e é verdade que isto tudo afeta-nos, afeta até a nossa saúde mental, porque nós colocamos muitas questões, e depois, e o novo normal, e quando é que sim, volta ao sim, sim. normal, e eu preciso, e E não apesar de volta, não é? eu nunca estive confinada, é isso, e depois eu nunca estive confinada, mas estive isolada, não é? Porque estou no Uhum. estrangeiro, não sei quando é que posso ver a família, os amigos que tenho no estrangeiro, ninguém se quer ver porque toda a gente tem medo, ou seja, acabo numa situação em que eu estou no trabalho, chego a casa, sou mãe, sou isto, depois chego ao fim de semana, estou sempre 24 horas. Todos os dias não tenho aquele momento de respirar fundo, de desanuviar, porque eu estou sempre com uma função e essa função raramente é ser eu. Porque eu acho que nós esquecemos que temos que ser nós próprios, não é? E não podemos nunca esquecer que antes de sermos profissionais disto ou daquilo, antes de sermos mães ou não, portanto,
eu sou a Paula, não é? E tenho que me respeitar e tenho que ter o meu tempo e tenho que ter consciência disso. E não é muito fácil às vezes. E não tem sido Sim. fácil. Eu admito, eu quero muitos conselhos com as crianças, porque eu tenho momentos em que eu dou em doida, mas eu dou mesmo em doida. Mas a Cláudia é muito boa nisso, porque no outro dia estávamos a falar pela internet e as miúdas começaram a fazer assim uns cabés à volta e tu chamaste as duas, falaste com as duas, deste um exercício e aquelas crises todas, pumba, acabaram ali. Foi Funcionou. verdade, é verdade. Funcionou e eu fiquei assim a olhar e eu, uau, são ferramentas muito Bem, boas. não é nenhum encantamento, às vezes é só preciso sair do registro. Sim, eu às vezes quando quero digo, olha, vamos comer chocolate e elas calam-se. Então, também não. Depois podes Mas é ter outro verdade. problema, mas pronto. É isso que eu comecei. Só que quando eu já estou nas últimas, digo, vamos comer para vocês quiserem, vamos sair daqui. Eu acho que Mas é isso é o que verdade, se essas passa ferramentas. exatamente agora, sabes? Eu já estou num patamar de tanto desgaste que eu já não quero saber de nada, eu só quero que isto acabe, não é? E então E estamos fazemos no qualquer limpo, coisa e vemos que seja errada. exatamente, eu só quero que isto acabe. E E não pensamos enquanto na que fizeste uma consequência sequer estratégia, daquilo depois. é verdade, é verdade. Nós já queremos acabar para ficarmos sossegados. Enquanto que tu falaste, disseste um exercício, elas fizeram. A mais pequenita não, ficou a olhar para a irmã porque é muito pequenita, mas calou-se, lá está. E então, realmente o exercício que tu dei. Elas acalmaram-se ali, foi imediato. Portanto, por isso é que acho que vai ser importante esta partilha que vamos dar. Vamos dar exercícios para os Uhum. adultos, para nós, o que é que nós podemos mudar e também para as crianças. Não sei se queres começar por dar fazer exercícios pela parte Olha, dos adultos. vou dar aqui uma introdução que eu acho que é importante, em primeiro Sim, lugar, sim. porque nós estamos a viver tudo isto e a acumular funções sempre na mesma divisão, sempre com as mesmas pessoas, ou seja, nós temos uma rotina normal que é sair de manhã de casa com os nossos filhos para eles irem para a escola e eles ficam na escola e nós deixamos de assumir um papel de mães, isto falando de quem é mãe, mas serve igualmente para quem não é, porque quem está agora sozinho em casa, às vezes ocupa o seu, acorda, começa a trabalhar e envolve-se unicamente na parte do trabalho e também se esquece um bocadinho da parte pessoal, não é? Porque confunde-se. Estamos no mesmo espaço, não saímos do mesmo registro, enquanto no normal não seria assim. Então, nós estamos constantemente a assumir todas as funções ao mesmo tempo. Não é? Somos mães, isto falando por mim, e isto eu não posso dar mais do que a minha experiência, porque é daqui que também tenho observado as minhas coisas, que é ser mãe, ser professora, ser mulher e ser eu. Eu tenho obrigatoriamente que passar por estas quatro, mas elas estão sempre misturadas. E é verdade que eu tenho filhos mais crescidos. E isto de ter filhos mais crescidos também dá outra. Dá outra. Outra Está-me a bagagem. faltar a palavra. Não é outra bagagem, dá-te outra disponibilidade. Ou seja, tu consegues explicar, se bem que há dias que também eles próprios, sendo mais velhos, também não têm a capacidade já, porque também está tudo misturado, não é? Porque não têm os seus amigos, porque não têm as suas rotinas e têm que levar sempre com a mãe, que é mesmo assim, que eles às Sim. vezes também não devem já poder ver-me à frente. Mas é nós termos a capacidade de saber onde é que temos de estar neste momento e onde é que eu sou mais importante neste momento. E nunca nos esquecer que o papel de eu. Eu não estou a ouvir a Cláudia, não sei se eu estou aqui a ver se tinha rede. Não sei se sou eu ou se é. Ah,
Eu deixei-te ouvir, eu não sei se fui eu, De ouvir, estavas aqui assim foi isso. naquela rodinha do tempo. Foi isso, eu fiquei preocupada. Perdemos a Cláudia, depois eu assim, olha, já, Não, já recuperamos, já recuperamos. já estamos cá, já estamos cá. Pronto, então, como eu É estava a isso. dizer, aqui para mim o que eu acho que é fundamental e o que eu tenho estado a sentir, é que é importante eu ter tempo para mim. Independentemente de estar sempre em casa com os meus filhos, eu não tenho que assumir sempre o papel de mãe. E também é criar aqui uma rotina onde isso seja possível encaixar, não é? Não podemos querer manter uma rotina igual à que tínhamos. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. É importante criar novas rotinas. Por isso, para mim, tem sido, a primeira semana é sempre a mais desafiante, que é, eu não sei bem como é que vou estruturar isto tudo. E depois de encontrar aqui uma rotina, há sempre coisas a moldar, mas depois até corre bem. E então, agora queres que eu comece? Pelas crianças ou pelas crianças? Estás Eu não consegui ouvir estás a a ouvir? eu ouvi Ah, tudo, mas a pergunta é: queres que eu comece pelas crianças ou pelos queres que outros? eu comece É isso, pelas queres crianças ou pelos adultos? pode ser pelos adultos primeiro, já está, como tínhamos de dizer que nós temos tratado de nós primeiro para estarmos bem, para Nós, tratar não para os é? outros, vamos começar por Pronto. nós, não é? Portanto, vamos começar por nós. E Então, não é ser egoísta. exatamente. Não é ser egoísta. Não é ser egoísta de todo. Nós só vamos ter a É isso. capacidade de estar bem para os nossos filhos se, em primeiro lugar, nós estivermos bem. Porque eles são esponjinhas, independentemente da idade, e eles vão ser sempre o nosso reflexo. Se eu vou irritada, ou se eu vou zangada, ou se eu estou impaciente com os meus filhos, eles vão ter exatamente a mesma resposta para mim. Então, se estamos a falar aqui de yoga, e se yoga, o yoga, a base de tudo é teres consciência de ti própria, é importante fazermos esta análise, não é? De como é que eu estou. E eu quero passar isto para a outra pessoa, porque a outra pessoa vai refletir exatamente isto. E é preciso ter esta capacidade de análise, de parar e de me observar e de perceber, quero passar isto ou não. Não é? Se eu não quero que ele me responda com um grito, eu vou gritar. Às vezes acontece, atenção, não estou a dizer que eu nunca faço isto. Mas É mais muito do que isso. qualquer outra coisa, é ter a Uhum. consciência de que, olha, isto aconteceu porque eu também reagi assim. Não é? Eu acho Sim, eu que dou por. a parte Isso. de teres consciência de porque é que está a acontecer e o que é que eu tenho de fazer para da próxima vez não ser assim, é fundamental. Então, em primeiro lugar, para mim, é fundamental que nós encontremos um espaço para nós que nos mantenha com uma saúde mental equilibrada, mais do que qualquer outra coisa, não é? Criar aqui um equilíbrio. Uh, e, e não precisamos de muita coisa, não precisamos de muito tempo. Se calhar precisamos de organizar. Sei que há pessoas que estão em casa e que têm que ter um horário rigoroso com o trabalho, quem está em teletrabalho. Eu tenho a sorte de poder organizar o meu horário e tive que adaptar tudo. Ou seja, eu não posso trabalhar ao mesmo tempo que a minha filha está a ter aulas, por exemplo, porque eu tenho noção de que eu vou estar sempre a interromper e vou ficar chateada e vou ficar irritada porque não consigo dar uma continuidade. Então, mais vale não contar com isso, aceitar aquilo que é a realidade tal como ela é e adaptar. Não trabalho tanto de manhã, se calhar tenho que trabalhar mais à noite, mas se calhar vou estar mais equilibrada para ajudar a ela e para não estar eu aqui a irritar-me a mim, não é? Portanto, tem que haver este equilíbrio. E então, se nós dentro da nossa rotina encontrarmos bocadinhos pequeninos e se nós acordamos primeiro do que os nossos filhos, acordarmos 5 minutos antes dos nossos filhos para termos cada pessoa tem a sua rotina, não é? Nós aqui eu vou sugerir, não é? Aquilo que eu sugiro, que pode ser uma breve meditação de manhã de 5 minutos e à noite, já faz toda a diferença. Podem achar que não é nada. Quem não está habituado pode dizer, mas eu não tenho paciência para isso, eu não consigo meditar porque eu não consigo estar ali quieta sem pensar em nada. Ponto número 1.
meditação não é não pensar em nada. Hum? E Não, isto é o grande, não, é aquilo que se fala mais, não é? A meditação é não pensar em nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com verdade. isso. Então, meditar é ganhar consciência de como é que eu estou, é observar-me, como é que está o meu corpo, como é que está a minha respiração, como é que eu me sinto hoje. E o que é que, e mais que não seja, também podem, nesta meditação, intencionar o que é que querem para o vosso dia. Fazer uma análise. É fazer uma análise. Não é julgar-me. Não é criar aqui ideias que não são possíveis. Não tem nada a ver com isto. Simplesmente parar, criar uma consciência de mim própria agora, neste momento, e, igualmente aqui, como estamos agora. Era parar, era fechar um pouco os olhos e observar-me. E não é preciso muito tempo, isto pode ser gradual. Não precisam ficar estressados com o tempo. Ponham um temporizador. Sentem-se na cama assim que acordam. Percebam como é que está o vosso corpo, como é que está a vossa respiração. Se sentem tensões, se não sentam. Já estão irritadas de manhã ou não. Todos nos sentimos, acordamos de maneira diferente todos os dias. E Sim, igualmente à noite. E igualmente à noite podemos fazer este exercício. A meio do dia, quem sabe? Ou já estou a entrar em evolução. Antes de evoluir completamente. Se calhar mais observar-me, perceber porque é que isto está a acontecer. Estes breves momentos de consciência do que é que se está a passar comigo e o que é que me está a envolver para isto também poder estar a acontecer é fundamental. Até porque só esta pequena análise pode fazer com que pare a situação, que altere completamente e que volte a um outro registro. Portanto, às vezes mais vale. Agora aqui misturando um pouco com os filhos. E estavas-me a falar das birras, não é? As tuas filhas estavam impacientes e tudo mais. Eles também estão a sofrer com isto. Nós não podemos achar que eles agora têm que se adaptar e ponto. Eles estão a sofrer imenso com isto. Porque não, também não é a sim. rotina a que estão habituados, porque também não saem do mesmo registro, porque estamos constantemente a querer impor-lhes coisas, porque tens de te entreter, porque eu tenho de trabalhar, porque sei lá, há imensas coisas que acontecem num dia a dia e um dia de 24 horas tem, sei lá, às vezes parece que é interminável. Verdade. Se calhar vale pararmos o registro, em vez de estar a dizer agora não posso, agora tenho que trabalhar, agora não sei o quê, se calhar mais vale, principalmente numa criança pequena que não tem esta capacidade de análise, de parar, dar efetivamente atenção, perceber o que é que fazer uns moinhos de vento como nós fizemos pela Câmara. E, Sim. entretanto, o registro parou, passou. Já está noutra. As crianças são muito rápidas. Eu tenho muitos pais nas aulas que às vezes me dizem veja lá se veja lá se o meu filho fica mais calmo. Às vezes, se calhar, não são os filhos que têm que ficar calmos. Às vezes, se calhar, são os pais que têm. Ou então dizer, porque ele de zen não tem nada. Os miúdos são muito mais zenos do que nós. O que é ser zen? É que há aqui É verdade. muitas ideias, não é? Ou associações aos nomes, que efetivamente se calhar não correspondem à verdade. O que é ser zen? É ter consciência e estar Sim, é atento verdade. àquilo que efetivamente se está a fazer. As crianças são zen. Não há mais zen do que as crianças. Eles, quando estão a fazer uma coisa, quer para o bem, quer para o mal, eles estão efetivamente a fazer aquilo. Pode ser um E eles disparate. estão no momento Nós não queremos que presente. eles façamos, mas eles estão no momento presente, efetivamente. É verdade. Não digam que não, mas eles estão. Eles estão Uhum. focados exatamente naquilo que estão a fazer. Portanto, se calhar somos nós que temos que parar isto de ser quebrado, nós temos que parar e ajudá-los a quebrar esse registro. E depois daquilo acabar, a atenção estar Sim. virada para o outro, direcionada, não é? É direcionada para outra coisa. Se calhar nós já temos a capacidade de retomar o nosso trabalho e já temos a capacidade
estamos outra vez focadas naquilo que é suposto ou que estaríamos a fazer anteriormente. Os nossos filhos já nos vão dar esse espaço. Mas se nós não dermos essa atenção e não quebrarmos imediatamente ali, vai continuar. E vai continuar e vai crescer. Porque eles vão querer essa atenção. Eu acho que aqui os mais pequeninos são aqueles que estão a ficar mais de lado. Porque neste segundo confinamento, o que acontece é que a partir do primeiro ciclo já há muito mais acompanhamento, porque as escolas efetivamente desta vez estão muito mais preparadas do que no primeiro. E aqui os pequeninos, até aos 5 anos, até ao pré-escolar, estão muito assim, coitado. E os pais também não estão habituados a estar tanto tempo com as crianças em casa. E por muito que queiram Sim, acho que é por aí. acompanhá-las, têm o seu trabalho a fazer. Olha, sabes que enquanto mãe tenho feito muitas experiências também, não é? Coisas que resultam, coisas que não resultam. Mas se nós dermos esta disponibilidade nossa a 100%, não é dizer que estamos aqui, mas estamos a pensar noutra coisa. É estar aqui efetivamente com os nossos filhos. Durante meia hora, se calhar eles depois vão nos dar 2 horas em que não te vão chatear mais. Mas eles precisaram daquele tempo de atenção tua. Se nós observarmos as escolas, as educadoras não estão a toda a hora com as crianças. Elas estão, eles direcionam-nos e deixam-nos. Isto é possível. Só que nós não somos educadores. Nós somos pais. Não estamos habituados a isto. Sim. Portanto, E há aqui mesmo uma série de coisas, não é? E acho que mesmo as próprias crianças exigem muito mais de nós, dos pais, do que das próprias educadoras, não é? Mas aquilo que tu disseste é verdade, faz muito sentido. Às vezes é preciso um trabalho interno muito grande também, porque eu vejo por mim, eu às vezes estou aí super estressada e o tempo que temos que dar é o tempo que tu falaste, é 100% para as crianças, porque eu dou por mim, vamos ler uma história, depois vou pegar no telemóvel a ver não sei o quê e não estou ali com a criança, porque E eles perdi. sabem que tu não estás. Exatamente. Portanto, eles vão continuar a fazer a birra e vão continuar a pedir atenção. Ah, e, ah, e quando eu não dou aquela atenção, não vale a pena. Eles não estão, vão fazer as birras, vão fazer tudo para chamar a atenção. E até uma coisa muito curiosa que aconteceu recentemente cá em casa, porque a mais pequenita tem 16 meses, mas não dormia durante a noite. E toda a gente dizia, tens que deixar de mimar, não podes pegar nela à noite, tens que começar a deixá-la sozinha, ela vai chorar e não faz mal. É aquela criança, pronto, aquelas crianças das notícias e depois cada criança resulta sem qualquer tipo de julgamento. Conclusão. Eu fui experimentando aqui e ali, eu tenho dificuldades em deixar chorar e tal. E houve um dia que disse, não, durante o dia, e porque ela também durante o dia colava-se muito a mim, eu não conseguia fazer rigorosamente nada. Eu disse, durante o dia disse, ela pede-me qual ela vai ter. Ela pede isto, ela vai ter. Conclusão, ela teve a necessidade, tudo o que ela precisava a nível emocional, chegou à noite e dormiu a noite toda. Portanto, se calhar à noite ela tinha aquele receio, ela estava nervosa, estava estressada, porque sentia que eu não tinha estado lá para ela chorava, e se fosse o pai a levantar-se, ela não era suficiente, tinha que ser mesmo eu. Portanto, e agora ela sente que durante o dia ela tem a atenção que ela precisa, então durante a noite ela choraminga um bocadinho quando acorda, mas adormece sozinha. Portanto, isto foi fabuloso, porque passados 16 meses consegui ter já 2 noites de sono, tranquila. Foi maravilhoso. Eu estou, é que eu digo, eu estou a começar a despertar. Eu estou a viver de novo, não é? Porque isto de não dormir é muito, muito cansativo. E eu acho que também é isso, eu acho que há uma fadiga muito, muito grande, porque há muita, muita coisa, não é só o confinamento, mas temos as nossas vidas, temos os nossos trabalhos, temos as dúvidas, as incertezas, que mexem muito connosco, porque as crianças vivem no momento presente, mas nós não. Nós vivemos, Mas o que atenção, que aconteceu, não elas sei o vivem quê, o no que é que vai momento acontecer? presente e elas vivem no momento presente e estão constantemente a captar todo o teu presente. Exatamente. E o Não nosso é? presente Tudo tem aquilo sido que tu fazes, tudo estressante. aquilo que tu dizes, todas as tuas reações. hum, a minha filha já tem 10 anos e, na verdade, eu encontro muitas vezes a reproduzir exatamente as coisas que eu faço. As coisas boas e as menos boas também. Sim. Portanto,
isso é um alerta também, não é? Também temos que observar muito bem isto. Olha, houve aqui uma coisa que aconteceu, que eu acho que uma análise, não é uma análise, mas talvez algo que tínhamos que parar para pensar um bocadinho, analisar um bocadinho isto. Do primeiro confinamento para o segundo confinamento, que não foi assim tanto tempo. Ou seja, nós ficámos confinados e eu parei de trabalhar em escolas, fiquei com algumas escolas em online, com alguns pais que prosseguiram e outros não, outras escolas não. E depois voltei em outubro. Voltei em outubro. E eu trabalho maioritariamente com creches e pré-escolar. E em creches, os meus grupos de creche, haviam crianças que tinham 1 ano quando eu comecei, no ano letivo passado. E não falavam, há crianças que falam mais, há outras que falam menos, mas havia muitas que não falavam. No segundo, quando eu voltei em outubro, havia essas mesmas crianças, já muitas delas começaram a falar. E as minhas aulas, aliás, as aulas para crianças são muito interativas e nós pedimos muita colaboração deles, para eles nas Sim. adivinhas e pronto, eles estão sempre a colaborar. E houve uma coisa que começou a acontecer, e isto não foi só numa escola, foram em algumas escolas. Nós estamos com pessoas de várias nacionalidades nas escolas. Não pareceu que havia uma criança, aliás, em algumas escolas havia falava brasileiro e falava muito bem brasileiro e usava termos brasileiros. E eu achei aquilo curioso. Nem nunca tinha ouvido uma criança daquela idade usar aquele tipo de termos. E perguntei à educadora no final da aula: que engraçado, os pais são brasileiros? E ela disse-me: não, são portugueses os dois. Eu: mas ele está a falar brasileiro? Mas fala tão bem brasileiro, como é que é possível? Agora, se calhar, temos que fazer Tablets. tablets, Cortou. vídeos, constantemente. Estás-me a ouvir mal? Eu não sei se Eu a minha ouvi-te, internet está a parar de cortou um vez em bocadinho. quando. Cortou um bocadinho. Ok. Mas já está, já Então, está. tablets, e o que acontece é que as crianças começam a falar aquilo que ouvem. E isto, para mim, pessoalmente, e eu estou a falar muito pessoalmente, porque eu não gosto nada de ver os miúdos agarrados constantemente a telemóveis e tablets e essas coisas assim. O que é mais assustador para mim é que ele via mais vídeos do que os pais falavam com eles. Esta é a análise que eu faço, posso estar extremamente errada. E perdoem-me, mas é só Não, a mas estás a análise que eu fazer uma consigo análise. fazer. É só a Sim, análise que eu sim. consigo fazer. Porque uma criança, para falar daquela forma, porque era um brasileiro perfeito, com termos, uma coisa natural. Isto não acontece se os pais são portugueses e falam português em casa, não é? E os pais podem achar muita graça. E há miúdos que em brincadeiras, efetivamente, falam em brasileiro e tudo mais, mas ter um discurso com os amigos, em aula, ou seja, não é só nas brincadeirazinhas sozinhos, é ter um discurso como se fosse realmente brasileiro. Isto para mim foi muito assustador. Assim O que é estranho porque aconteceu? até eu que tenho crianças que estão na escola, tem 3 anos e meio, ela vai à escola todos os dias, não é? E está mais tempo na escola do que até comigo. Ela em casa e tudo, ela na escola fala francês. E chega a casa e ela consegue não falar francês. Ela às vezes mistura um bocado, pronto, mas consegue falar bem, no fundo é preocupante o tempo que se deixa os miúdos com acesso aos tablets, independentemente de, portanto, realmente é que tu me disseste, uma pessoa fica a pensar, se calhar
ouve mais o discurso do tablet do que o discurso dos pais, não é? E acaba por ter influência na forma como fala, e os pais até acham engraçado, mas tudo o que está por trás disso, portanto, mas é um fato muito curioso que eu Eu acredito desconhecia. que a gestão seja muito Difícil, difícil e desafiante. e E com eu o acredito que teletrabalho, seja com o desespero, olha, toma. sim, não é Eu qualquer acredito julgamento. perfeitamente nisso, mas eu acho que é importante termos a capacidade de analisar isto e perceber o que é melhor. É Uhum. perder tempo e arranjar ferramentas para eu poder um, entreter o meu filho de uma forma, olha, saudável, eu diria saudável, porque para mim é mesmo esse o termo que eu usaria. Ou ocupá-los Uhum. em frente a um tablet e depois dizem que não dormem bem, não dormem bem. Ai, por acaso vi A cá um Sara escreveu comentário. que mesmo os links que os professores enviam Pois, são em português do Brasil, no fundo, não é? Como há pouca sim, coisa, há sim, pouco sim. conteúdo em português de Então Portugal. está na hora de nós Está na altura criarmos de e fazer inventarmos conteúdo. Está novos, na altura novos de fazermos conteúdo. conteúdos, não é? Temos Sim, educadoras sim. com ideias tão giras. Há mais coisas a surgir online. Isso é, Uhum. um ótimo pretexto para nós, que somos super criativos, inventarmos novas ferramentas. Porque isto, Verdade. para mim, Me- especialmente, é preocupante. Para mim. Sim, Mas pronto. sim, mas eu Eles, também acho que agora também está aqui alguém a dizer, eles decoram. Pois é, eles decoram tudo, efetivamente. são Decoram tudo, esponjas. tudo. São esponjas. Mas é curioso o facto de eles privilegiarem depois no momento de falar, não é? Mais o que ouvem até no tablet do que o que ouvem com os pais. Mas se Sim, calhar é porque acham mais piada ou é porque é um momento de brincadeira que estão ali, não é? Então acabam sim. por achar mais. Não, lá está, mas é como dizes, sem qualquer julgamento, porque deve ser muito difícil estar em teletrabalho com Sim, eu não crianças em sei o que casa. é. Eu não posso falar disso. Efetivamente, eu não sei o que é. Eu, por Sim, sim. exemplo, quando nós voltámos agora para casa e as crianças não tiveram os primeiros 15 dias de aulas, eu, hum, eu tive que trabalhar, não é? Mas a minha filha não. Não tinha aulas. E podia ter uma tarefa ou outra, mas não tinha aulas. E eu já tenho um filho mais crescido, que não quer saber muito da irmã, propriamente, não é? Também tem lá as coisas dele. E eu senti que ela andou aqui meio perdida nessa semana. E eu continuo a ter as mesmas regras. Ok, a minha filha tem tablet, atenção. A minha filha Uhum. também vê, também gosta de falar em brasileiro, efetivamente. Também reproduz alguns vídeos que vê e tudo mais. Mas eu, por exemplo, eu sou super rigorosa nisso, mas isto já sou eu, não tem nada a ver. Mas eu sou Eu, igual. não, eu continuei a incutir exatamente a Uhum. mesma rotina. E eu digo-vos uma coisa: houve alturas em que eu só me apetecia dar um tablet para as mãos e dizer: olha, não, toma lá, investe e não me chateis, porque eu já não estou com paciência. E eu acredito que isto aconteça com muitos pais, mas depois também começo a pensar quais é que são os efeitos disso e depois como é que eu vou retirar? É muito pior. É muito E a mais difícil. frustração é que os miúdos também acabam por desenvolver competências. Ops. Ah, perdi a Cláudia. Voltaste. Voltaste. Cláudia, não? Vocês estão a ouvir a Cláudia? Eu deixei de ouvir a Cláudia. Ah, não sei se o problema se é a minha internet que não está. Não sei Está. se é a tua, se é a minha. Olha, agora já pus os dados móveis, que é para isto. Acho que assim pode ser que seja melhor. Ok. Veio aqui o meu filho avisar-me, Ah. a dizer: não estás muito bem na net. Ai, ao bocadinho desfocou um bocadinho, mas pronto. Mas é assim, é bom ter um assistente. É uma ótima Uhum. assistente. Pois é, isso é o ter filhos mais velhos, não é? Pronto, Ah, sim, sim, pois a internet está a falhar há algum tempo, sim. pronto. Olha. Então, olha, já me perdi um bocadinho onde é. Então, o que eu estava-te a dizer, eu preferi impor as mesmas regras. Uhum, Porque eu acredito que na frustração também é onde os miúdos são mais criativos, não é? sim. Portanto, ela há de.
A frustração é ótima, portanto, deixa de ficar aí um bocadinho que isso vais arranjar alguma coisa, com certeza, alguma ideia para fazer. Portanto, a frustração não Sim, e é do faz aborrecimento mal. que eles ficam criativos. Eu Exato, acho é que estarem isso, da aborrecidos frustração. é bom. Nós, É nós bom. temos aquela ideia que temos que estar sempre a ocupar as crianças. Não, temos que os deixar serem criativos, eles pegam qualquer. É aí que eles se desenvolvem, é aí que eles criam ferramentas, é aí que eles crescem, é aí que eles vão estimular a inteligência, que vão estimular A imensas coisas, é lógico. criatividade. E Sim, sim, sim. é verdade. Sem dúvida nenhuma. Até a Sara está a Portanto, dizer que o mais novo aprendeu. Exato. exato. E é Isso é o muito. melhor. E está muito bem. E está muito bem. É isso. Isso é mesmo o melhor, porque efetivamente às vezes eles precisam da nossa intervenção para os direcionar, mas depois é deixá-los. É Uhum. deixá-los, é também dar-lhes ferramentas para isso, não é? Não podemos simplesmente, ou seja, oferecer-lhes coisas que eles possam usar para essa criatividade depois, não é? Não é dizer, não podes fazer isso, não podes mexer naquilo, não. Pronto, portanto, deixem-os construir cabanas. Há tantas atividades engraçadas dentro de casa. Deixem-nos pôr uma tenda no meio da sala. O que interessa agora a casa desarrumada? Eles têm que criar espaços diferentes dentro da própria casa, porque senão, também onde é que eles vão ser Sim, criativos? Se tiverem que estar quietinhos, sentados no sofá, também não é assim muito bom, não é? sim, Portanto, sim. há várias ideias giras para se fazerem com os miúdos. As coisas que mais acalmam, não só os miúdos como os adultos, são exercícios respiratórios. E nós, nas aulas de yoga para crianças, temos imensas dicas de exercícios respiratórios com crianças. O moinho de vento, que foi o que eu fiz com as tuas filhas por uma câmara, funcionou. Portanto, Uhum. porquê que não usam a parte de criatividade e as manualidades para construírem um moinho de vento? E agora, quando veem que as crianças estão muito a entrar assim em ebulição também, ou os pais, peguem um moinho de vento e vão lá soprar. Peguem umas bolinhas de sabão, vão para a varanda se não tiverem um jardim e vão soprar. Quer dizer, podem fazer imensas coisas Sim. E só to- desta maneira, simples, não é preciso nada de complicado. Não vamos pensar que o yoga para crianças tem que ser asana ou as posturas as como são posturas, para os sim. adultos. Isso, claro que vai beneficiar. Eles precisam de estímulo físico também, obviamente. Uhum. Façam caminhadas, uma vez por dia vão fazer uma caminhada à volta do bairro, só para eles observarem a rua, apanharem um bocado de ar, desanuviarem vocês próprios, não é? Não são só eles. É porque isto que nós achamos que tem que ser para eles, para nós também é. Nós também precisamos Nós nem disso. precisamos. E sabe tão Sim, bem, não é? sim, Respirar sim, o sem ar. Eu ia dúvida. dizer respirar o ar puro, mas tu estás em Lisboa. Não é? É assim engraçado que sabes que eu vivo assim na Bem, eu aldeia. não estou em Lisboa, atenção, Estás? eu estou em Sintra, portanto estou assim um bocadinho Portanto, é melhor. diferente, tens razão, é diferente. Eu é que, eu é que saio de casa e tenho um cheirinho quase das vaquinhas e não sei o que, também não é muito bom. Às Não é vezes, assim, às vezes pode não ser tão às agradável vezes não é também, muito não é? agradável, mas é curiosa, mas sabe bem, mas é um ar tão fresco, não é o ar de casa, não é? Só isso já é bom. Já Ah, muda, tem é que se mudar. É uhum. mudar aqui a perspectiva, não Sim, e é? até não sei se queres que nos seguimento, então, que é que aconteceu uma coisa muito curiosa. Quer dizer, como tu falas de crianças, sei se queres dar as ferramentas para as crianças, porque apesar de nós inicialmente tínhamos dito que íamos fazer com os adultos e depois girou e foi para as Está crianças. tudo misturado. Na verdade, não há como separar, não é? Mas no fundo eu acho que acontece uma coisa. Eu acho que acabamos por sempre nos pôr em segundo plano, não é? De certa forma, as crianças acabam sempre por ser a nossa prioridade. Eu acho que é muito por aí. E apesar de tudo, nós temos que. Mas não faz mal também. É como nós devemos fazer. Nós durante o dia trabalhamos e depois a seguir vamos deitá-los e fazemos os nossos exercícios. Por isso podemos fazer também as crianças e depois Isso é fazemos os bom, mas nossos. sabes que acontece muito. Os pais, ao final do dia, já estão tão esgotados, que não querem saber de mais nada. E É verdade. esquecem-se de tratar deles. Esse é o momento para Uhum. eles, não é? Tem que arranjar ali 5 minutos. Sim. Meditem É- 5 minutos de manhã, meditem 5 minutos à tarde. Ou então façam essas dicas que tu vais também sugerir de. Pronto, aqui os senhores também podem fazer, não é, Paula?
Todos, toda a Gerem, gente. não é? Não há género, não é mulher, homem, é Não há tudo. gerem. É tudo, é tudo, é tudo. Mas Portanto, a gente... pronto, normalmente as senhoras preocupam-se mais com as rugas, mas aqui também não é propriamente disto que tu vais falar, Não, portanto. não, não, não. Hoje não. Hoje não, hoje Hoje não. não. Hoje não. É com outras coisas, é mais com a parte do bem-estar mental, de estarmos conectados connosco, não é? Portanto, é Sim. mais essa parte porque o yoga facial é uma filosofia. As pessoas associam muito à Uhum. beleza, mas é uma filosofia, não é só, Uhum. não é só essa parte. Mas então, mas continua então, dá os teus, continua com as tuas ferramentas para as Olha, crianças, então. então, já falei nos moinhos de vento, que desde que eu lembro-me em pequena de construir moinhos de vento. Eu, Portanto, podemos complementar, é dois em um. Olha, deem uma tarefa aos vossos filhos de decorarem um papel, recortem para construir um moinho de vento e deixem lá, é uma ferramenta que fica lá. Bolinhas de sabão, igualmente, quando estão assim mesmo, quando já estão mesmo fora completamente, se calhar é um bocadinho difícil. Mas antes de sim, chegar a esse ponto, olha, vamos lá aqui fazer umas bolinhas de sabão. Garanto que aquilo vai mudar. Garanto. sim. É importante agir antes de estarem na birra, porque nós estamos a ver Antes, que claro que que eles sim. estão a aumentar o stress, então, em vez de nós nos Intervir estressarmos, logo. tentarmos manter a calma e dizer, ok, eu vou tentar gerir, não é? E realmente é diferente. Porque às vezes eu percebo-me que eu estou aos berros e para elas não berrarem. Portanto, é o exemplo fantástico, não é? Como é que, que exemplo é este em que eu estou a gritar e dizer, não grites, não é? Ou então, Claro, acalma-te, mas completamente fora de mim. claro. Portanto, não faz sentido nenhum. E eu, quando Mas é faz, bom, olha, mais do que ficares frustrada por isso acontecer, é ter consciência de que isto está a acontecer. Olha, já aconteceu, o que é que podemos fazer agora? Vou bolinhas de aqui, sabão. bolinhas de sabão, bora, bora. Vamos fazer bolinhas de sabão. Pronto, é uma boa Exato. ideia. Eu acho que às vezes, por exemplo, nas aulas o que observo é que às vezes os pais ficam muito mais maravilhados com tudo aquilo do que propriamente os miúdos. É muito engraçado de ver. Porque nós regressamos à infância, não é? É Portanto, verdade, sim. é um bocado isso. Quando eu fiz a formação contigo, depois comecei a ver os bebês, tanto os nenucos e depois os moinhos de Sim. vento. Eu cheguei a casa, mostrei à Tata pequenita e disse: Mas espera aí, que agora sou eu que vou fazer, está bem? Vou-te mostrar, vou-te mostrar como é que se faz. Hã? E depois fazes tu. Então, portanto, acaba por ser assim. Porque realmente Sim, eu nunca fiz moinhos de vento em casa, eu quando ia às feiras e assim comprava. sim. Por Mas exemplo, porquê é que não usamos a internet? Não é? Se tem vemos muita tantos coisa. vídeos, tantas coisas, porquê é que não vimos ideias de coisas para construirmos? Uhum. Não é? Eles pintam, decoram, têm uma ferramenta em casa para usarem, não precisamos de ir comprar. Bolinhas de sabão, não precisamos de ir Gastar dinheiro comprar. e está sempre a Não comprar. é? Entramos naquela cena naquela cena. Não há dizer, Naquela, não vou fazer porque eu não tenho. Não, e isso. não precisamos de Olhem, ser vou-vos mais dar uma ideia muito consumistas. simples. Agora surgiu-me aqui de repente porque estou aqui a ver lenços de papel. Isto é um exercício que eu faço imenso, mas numa simples folha de papel que tem três folhinhas e que nós podemos. Ai, agora. Então Pronto, pede à tirar. criança para tirar, ele vai ficar lá 2 horas entretido. Mas que fica super levezinha e que podem fazer um exercício de soprar um para o outro, frente a frente e soprarem um para o outro o lencinho de papel, ou deitarem-se de barriga para cima, colocarem e vamos ver até Espetacular. onde é que sobe. Só isto, eles observarem isto, ou quem tem penas, soprar penas, existe tanta maneira. Uma bolinha de algodão, deitem-se de barriga para baixo, fiquem frente a frente, soprem a bolinha um para o outro, uma bolinha de algodão, uma bolinha de ping-pong, tem que ser uma coisa levezinha. Tudo isto que é respiratório acalma, ok? E estão-lhes a dar consciência respiratória. E eles vão perceber. Podem também dizer, olha, vamos aqui respirar um bocadinho para nos acalmar. Não interessa se eles estão a perceber o que é acalmar ou não, mas eles vão ficar com essa referência, não é? Vamos parar aqui um bocadinho para nos acalmarmos. Ou então digam para vocês, eu preciso parar aqui um bocadinho para me acalmar, ok? E eles vão ficar com este registro. E eles vão começar a reproduzir igualmente, não é? Porque se eles copiam tudo aquilo que nós fazemos, se eles estiverem habituados
a ver-nos, a ter este tempo para nós também e de respeitamos o tempo deles e eles respeitam o nosso, igualmente, não é? Portanto, Sim, sim. há aqui, isto já dei aqui 4 exercícios, um Eu posso dever até da dar mais um, não observação, sei, não sei o que é que tu achas do que eu vou dizer, do diz lá. exercício que eu vou dizer. Eu tenho aquelas palhinhas de alumínio em Aham, casa, então podemos fazer bolinhas de papel ou aproveitar as bolinhas de algodão e colocar a soprar, tentar ver onde é soprar, que consegue chegar sim, mais longe. Olha, agora chegou aqui, vai, agora tenta outra vez, responde boa. mais, sopra com mais força, respira fundo, sopra com mais força, a ver se consegue chegar com a Claro que bolinha sim, mais claro que longe, sim. não é? E vocês vão perceber que depois eles próprios vão de vez em quando buscar. Imaginem, quando eles quiserem o vosso tempo, se vocês estiverem a fazer isto com eles a primeira vez, quando eles quiserem o vosso tempo, eles vão buscar isso para vocês fazerem com eles. Portanto, É verdade, é verdade. isso já é um sinal. Ficou ali qualquer coisa. Isso é o mais importante. Não interessa o Uhum. resto, não é? Sim, e por exemplo, uma coisa que tu disseste que não é preciso comprarmos necessariamente brinquedos novos. Nós Não. temos tanta coisa em casa. Por exemplo, uma vez eu fiz uma encomenda com. Estava tudo fechado, eu gostava. Primeiro confinamento, eu gostava, eu para as fraldas, depois pronto, umas marcas específicas, muito ecológicas, então tive que mandar vir da internet. E veio assim um caixote gigante, que eu já que encomendo para muitos meses ali de cocó e xixi, então que fiz uma encomenda enorme. Aproveitei a caixa, aliás, nem fui eu Uhum. que tive essa ideia, foi o papá, não é? Portanto, aproveitou essa caixa e começou a brincar às escondidas. Colocar Uhum. dentro da caixa, depois a seguir era o castelo da princesa, porque a verdade é que a imaginação deles se tu dizes que aquela caixa fuleira é um E castelo, é. é um castelo para eles. É um castelo. Se tu dizes que aquilo é o barco, é um barco. E porque Porque não pode ser? Pode ser tudo o que nós quisermos, não é? nós é que perdemos essa capacidade, não é? De ser assim, Sim, nós somos mais, não, é uma caixa, mas não, eles para eles não. E então eles têm uma imaginação incrível. E ela brincou com aquilo todos os dias durante não sei quanto tempo. Pronto, a sala ficava uma desgraça, mas de resto, mas ela estava tão feliz ali no seu castelo, no seu barco, não sei. E é verdade que realmente agora que falas nisso, tem que voltar a ser cheio de coisas porque eles são tão criativos. Ela depois começou a uhum, cortar as janelas, depois começou a fazer não sei o quê, depois rasgou para fazer outra coisa qualquer. Pronto, até aquilo ficar completamente destruído. Mas a verdade é que é muito interessante e às vezes nós achamos que, ok, eu vou comprar este brinquedo para ele ficar entretido, que é para conseguir fazer o meu trabalho. E às vezes uhum. não precisamos nada disso, não é? E eles vão Basta. brincar com aquilo um bocadinho e depois já esqueceram, porque aquilo só tem uma função. É verdade. E um caixote tem imensas funções, não é? Pelo que eu descobri, Sim, não é? Então, mas é muito giro este mundo das crianças, porque, sim, por norma, eles gostam muito mais destas coisas do que dos brinquedos de criança, até. E, pelo menos a noção sim, que eu tenho cá sim, em sim, casa é sim, essa. sim, Tenta cá por reutilizar muita coisa que iria para o lixo e serve de brinquedos, não é? Portanto, acaba por ser uhum. muito interessante. Elas têm brinquedos, atenção, não estou a dizer que não, que não brincam só com papel, mas, Sim. aí acaba por se estimular muito mais, são muito mais criativos. Por isso, mas deixe de continuar, que eu estou interrompido para. Olha, não, é assim, eu acho que agora podemos aqui resumir Uhum. e relembrar um bocadinho estas dicas. Para mim, a base, sem dúvida, é que os pais encontrem e encaixem na sua rotina tempo para eles, individualmente. E para pais e para quem não é pais igualmente, porque nós estamos aqui mais focados também com as crianças, mas isto tem sido um desafio igualmente para quem não tem filhos e que se vê completamente sozinho, pessoas que também que vivem sozinhas, que nem sequer têm companheiros ou companheiras. Portanto, é igualmente arranjar aqui um tempo. É realmente importante que eu me sinta eu aqui agora, sem ser funcionária, sem ser trabalhadora, ter consciência de mim própria. Para mim, e eu estou aqui para dar mais do que qualquer outra coisa a minha experiência, a meditação faz muita diferença. E como eu disse, meditar não é um bicho de sete cabeças, como as pessoas acham. Não é preciso ter muita experiência, é preciso começar. É preciso sentar-me, fechar os meus olhos, respirar fundo,
é preciso ter consciência do meu corpo, é preciso ter consciência da minha respiração, é preciso sentir o meu coração a bater, sentir-me viva, é preciso não é analisar-me, desculpem, é preciso tomar consciência de mim agora. Observar-me, Uhum. não é julgar-me, é observar-me. E se quiserem ter um diário de intenções para quem já quer ir mais à frente, intenções para o dia, ou no final do dia igualmente fazer a mesma rotina de meditação e depois fazer um diário de gratidão, porque há tanta coisa. No meio disto tudo, certamente vocês vão ter pelo menos uma coisa para agradecer. E eu acho que com isto tudo nós focamos tanto de tudo aquilo que está a acontecer que não é positivo, não é? Porque não inverter as coisas? E Para ver o mim positivo. Uhum. tem sido super bom no meio disto tudo. Eu estou a adorar estar com meus filhos em casa. Pode haver quem esteja a odiar, mas há momentos que eu também não estou a adorar. Mas o balanço que eu faço disto tudo é muito positivo. Eu sou muito caseira. Gosto muito de estar na minha casinha, com as minhas coisinhas. Gosto muito. Poder estar aqui com eles e criarmos uma rotina em que sabemos que não pode ser mais do que para além disto, porque os miúdos também querem muito. Agora quer sair, agora quer não sei o quê, agora com quem é que vamos ter, o que é que vamos fazer? Não pode ser, é isto. E isto para mim foi maravilhoso. E isto para mim foi o melhor partido que eu pude tirar de tudo isto. É este tempo que eu tenho de estar com eles, mas que eu aproveito da melhor maneira para estar efetivamente com eles, não é? Uhum. Portanto, não é sempre bom, mas na vida não é sempre tudo bom, senão nós não saberíamos valorizar, não é? Verdade, verdade. Portanto, tirem esse tempo ao final do dia, façam esta análise também do que é que está a ser positivo, quais são as mudanças na vossa vida que estão a fazer, que querem levar para a frente, que querem manter na vossa vida, não se esquecerem delas, continuarem a lembrar-se constantemente de que, olha, isto que eu comecei a fazer agora é isto que eu quero continuar. Não se esqueçam disso, vão-se relembrando. E quando escrevemos, está lá. Podemos ir ler quantas Muda vezes muito. quisermos. Sim, sim. Portanto, escrever também é uma coisa. Eu não sei escrever. Eu não sei. Não, aquilo não é para mostrar a ninguém. Não é para mostrar a ninguém, é para nós. Vai ler de vez Uhum. em quando. Quando não estiveres tão positivo ou quando estiveres mais em baixo ou deprimir também é bom, também faz parte. Não se deixem ficar lá em baixo. Às vezes é Uhum. preciso ir lá abaixo, mas depois é preciso vir cá para cima. É verdade. Mas Portanto, sinceramente, eu acho que esta parte, esta parte foi sem dúvida o melhor partido que eu pude tirar da pandemia até agora. É a maior. Há muitas outras, mas esta é a que vai ficar, sem dúvida nenhuma. os Portanto, momentos, não é? façam esta análise. Não Uhum. estejam a pensar só nas coisas que não são positivas aqui. Pensem naquilo que vocês ganharam com isto. Eu acho Uhum. que é importante fazer esta análise. Há sempre coisas, na maior adversidade da vida, há sempre coisas que têm sido positivas. De certeza. Pode ser só uma, mas existe. De certeza Uhum. absoluta. Portanto, para os adultos, mais do Uhum. que qualquer outra coisa, isto. Consciência. Uma E pergunta. consciência de mim própria. Sim, uma pergunta, por exemplo, tu aconselhas quem nunca meditou na vida, quem diz é impossível, sou muito, ando sempre a mil, Sim. aconselhas as pessoas que até estão muito reticentes, aconselhas as pessoas a experimentar, por exemplo, ok, vou pôr uma musiquinha, vou pôr, aconselhas mais começar, ou até vou pôr aqui, vou pesquisar aqui na internet uma meditação guiada, achas que para quem não, que para quem está a começar, que faz mais Por que sentido se calhar não? assim? Por que não? Se acharem Uhum. que é mais fácil de se concentrarem, de pararem, e atenção, não é parar os pensamentos, Isso é é parar difícil. fisicamente. Uhum. É parar fisicamente, é observar-me. E mais que não seja dizer, estou farta de estar aqui. Isto já é ganhar consciência. Foi como O mais aconteceu quando eu difícil, comecei. há muita gente que o mais difícil é efetivamente parar e ter consciência de si própria. Porque vemos coisas que queremos e que não queremos. Porque Uhum. analisamos Sim. coisas que queremos e não queremos. Portanto, vamos parar,
vamos ouvir-nos, vamos sentir o nosso corpo, vamos sentir o nosso coração a bater. Tão simples quanto isso. É um minuto. É um minuto. Põe um Uhum. alarme, põe um minuto. Ao fim de um minuto, abres os olhos e já está. E quanto Sim. mais nos habituarmos, que nós somos seres de hábitos, mais natural e mais fácil vai ser. E depois vão fazendo, olha, na semana a seguir ponham 2 minutos, depois vão pôr, às tantas já estão a fazer 5 minutos. Se for extremamente difícil isto, ponham uma música, se isso acham que vai ajudar, ponham uma música. Procurem na internet uma meditação guiada, façam-na, experimentem e vejam se para vocês resulta. Uhum. Os Sim. resultados, que está provado cientificamente, é que resulta. A minha Sim. experiência diz que resulta, mas eu não sou as outras pessoas. O que para mim serve pode não servir para os outros. Sim, e a Esta é meditação a dica está que eu que deixo, só, dás. não Não, é? e é a Isto, dica, realmente, faz muita com diferença. isto, com Uhum. isto, houve muitas pessoas que começaram a praticar yoga, começaram a descobrir o yoga, nunca tinham tido contacto nenhum, começaram a praticar a meditação. E atenção que meditação não está fora do yoga, ok? Portanto, é tudo um Uhum. conjunto. Nós podemos estar a praticar e estar em meditação ao mesmo tempo, porque Sim. meditação é ter consciência. Ah, desculpa. Vocês podem ir caminhar, diz, está aqui alguém, não é? Sim, sim, Não era só sei para eu. comentar que já estão a experimentar, que pessoas Sim, que começaram tanto a fazer 5 minutos de meditação com os miúdos e que os resultados têm sido excelentes. sem É dúvida. guiada e até são eles que até vão pedir para fazer a meditação. Olha, a minha Eu sou a favor. experiência, sabes qual é que é a parte que os miúdos mais gostam das aulas? É o relaxamento. Sabes quem tem mais dificuldade de ficar deitados? Os pais. Isso não me estranho, não é estranho, porque eu ainda me lembro uma vez, acho que foi no ano de 2014, estava a fazer uma aula de yoga, eu ia a um estúdio sobre, portanto, yoga na altura, e eu lembro-me de uma aula, a professora dizer, hoje a aula vai ser muito da parte, vamos trabalhar muito o mental, e eu, está tudo tramado. E foi logo, vai ser um sacrifício para mim, que eu já sabia que aqui estamos sempre vários, não estou sozinha. Sim, sim, Aí, sim. então ela começa, e lembro-me, está perfeitamente, eu, está-me a ver as costas. Ai, quando é que isto acaba? Pelo amor de Deus. Ai, ouvi um barulho de um carro a passar, que bom. Era assim, era um sufoco, eu estava sempre, meu Estamos Deus, sempre a tentar fugir. sempre, mas eu não conseguia Sim, dizer, sim. mas quando é que isto acaba? E até na preparação para a parte fiz yoga pré-natal, agora, né, e mesmo agora, ela fez lá, que ela fazia, era muito extremamente zen, e muito da parte mental. E eu só me quero levantar. Eu lembro de uma vez que estava quase a levantar, eu levantei uma perna, porque eu já não estava a aguentar. E eu disse-lhe, eu não consegui estar ali tanto tempo. E ela disse para mim, o mental às vezes é realmente muito difícil, e quando nós temos muitas coisas na cabeça é difícil, e é verdade que e eu não estava a pensar, eu tenho que ir ao supermercado, não era essa a questão, mas eu Eu acho não que nós quero estar estamos. aqui. Mas eu acho que nós as mulheres temos tanto, nós gerimos tanto, nós nunca desligamos. Eu não sei, eu falo às mulheres que tenho essa sensação que nós somos muito mais assim. Nós nunca desligamos, nós temos um comportamento, temos que fazer sempre mil e uma coisas Uhum, e temos que estar sempre em atividade constante. E uhum. pedir-nos para parar é difícil. Eu sinto muito isso, mas é tão importante, é tão bom, e quando conseguimos, sabe tão bem. Sim. E eu realmente preciso de muitas ferramentas para conseguir Mas olha, parar. é um treino. A meditação é um treino. Não podemos Sim, pensar que agora vamos sentar aqui 1 hora e vou ficar a meditar. Isto não é praticável, ok? não. Então, temos que ser realistas. Se estás sentada a pensar quando é que isto acaba, quando é que isto acaba, quando é que isto acaba, mais vale acabar já. Paras. Porque é uma E depois, tortura, quando não tiveres é? disponibilidade, volta. Uhum. Porque Sim, isso aí sim. já não estás a fazer nada. É Ok? verdade, é verdade. Podes meditar a caminhar. Tu podes ir caminhar e tomar consciência do teu corpo a caminhar. Meditar não é abstrair-me completamente e estar aqui embrulhada nos pensamentos. Eu posso ir Uhum. caminhar e sentir os meus pés a tocarem no chão, sentir a minha respiração, sentir-me, tomar consciência de mim, no movimento ou parada, mas é tomar consciência. Sim, Portanto, é estas, verdade. estas para mim, é a base. Comecem a arranjar 5 minutos de manhã e 5 Sim. minutos à noite E há para mesmo meditar. estudos, e há mesmo estudos científicos que provam os benefícios, a eficácia, o desenvolvimento do cérebro, que é completamente Sim, diferente.
há realmente benefícios enormes, 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 tanto com a meditação, e estão provados. Não é algo que uma pessoa diz, aquelas coisas Não. holísticas. Não é por aí, é E algo não que está tenham, e provado. não tenham a ideia de que, agora é uma semana, não tenho resultados. Não é assim. É É um um trabalho. treino, é uma prática Uhum. e há dias e dias. Há dias que estamos mais disponíveis, há dias que não estamos tão disponíveis e é aceitar isso. E não é por isso que nunca mais vou fazer. Isto não resultou, não resulta comigo. Experimenta, desafia-te. Olha, eu fui super desafiada agora. É verdade, é verdade. Desafiem-se, não é? Desafia-se. E tu aceitaste sempre o desafio. É verdade, sempre Pronto. aceitaste o desafio. Ah, mas é verdade o que tu disseste, realmente é um trabalho. Assim como nós vamos, sabemos que queremos trabalhar os abdominais, temos que ir ao ginásio ou em casa, mas Uhum. temos que fazer um trabalho e temos que continuar, manter o E é trabalho. progressivo, É sim, sim, progressivo. sim. A meditação é igual, é um trabalho também, Uhum. portanto, Sim, não sim. é que, eu fiz 2 vezes, não resultou. Não é assim. Eu também, se fizer Não. abdominais 2 vezes, também não vai resultar. Portanto, não Sim. é, portanto, é algo, eu estou a fazer este, portanto, eu sei que é completamente distinto, mas é para percebermos que realmente é tudo, quando queremos resultados, é preciso trabalhar, é preciso Uhum. ser consistente, é preciso existir. Consistência, é exatamente essa a palavra, é haver É isso, consistência. é isso. E nem que seja 5 minutos, nem que seja 2 minutos. Uma pessoa mete aquela música que Uhum. gosta e fica ali e acabou. Mas é muito por aí. E Então, olha, agora queria-te começamos. pedir eu queria te pedir a ti Uhum. a tua sugestão, a tua Sim, dica, não é? porque no Há pranayamas que nós podemos fazer, os exercícios respiratórios, respiratórios. igualmente para os adultos, que, Uhum. mais que não seja, não sabem fazer nenhum, façam bolinhas de sabão com os vossos filhos. Façam, soprem lenços de papel de um para o outro e já estão a fazer juntos. Já é um Verdade. pranayama. É Já verdade, é é um verdade, é exercício verdade, é verdade. respiratório. É verdade. E, por Mas tu exemplo, tens aí umas dicas que eu também queria aprender. pois, porque nós também, apesar no, mantendo aquilo que estávamos, não é? O seguimento de estar no momento presente, há Sim. exercícios respiratórios, porque é verdade que nós depois, na idade adulta, nem sempre vamos, portanto, às vezes podemos parar e nem sempre vamos fazer as bolinhas de sabão, que é ótimo, fazemos com os filhos, mas depois se calhar eu sozinha não vou me divertir a fazer, não é? Mas posso fazer também. E então, mas posso fazer, também é interessante. Claro que Mas, não. claro que sim. E eu acho que eu vou mostrar um exercício respiratório que comigo funciona melhor, porque eu também tenho muita dificuldade em desligar. E o exercício respiratório que comigo funciona melhor, portanto, é a respiração alternada, utilizada muito em yoga, que eu também faço nas minhas aulas, tanto no, porque às vezes, como eu estava a dizer, o yoga facial é uma filosofia, não é só trabalhar os músculos faciais, nós Uhum, também trabalhamos a mente um bocado. uhum. Então, a respiração alternada é muito interessante porque vai centrar a mente, porque nós, como exige uma determinada concentração, sobretudo quem está a começar, a pessoa está ali. Como está a fazer aquilo, está atento ao que está a fazer para não se confundir, sobretudo no início. Portanto, a pessoa está ali e faz trabalhar os dois hemisférios a nível do cérebro. Portanto, dá um equilíbrio a estes dois hemisférios, portanto, o hemisfério da lógica mais racional e ao hemisfério mais emocional. Portanto, trabalha os dois. Uhum. Portanto, este exercício, além disso, tem outra vantagem, que portanto, nós como colocamos 2 dedos nesta zona, portanto, entre os olhos, tem a vantagem ainda no fundo, estamos a trabalhar um ponto de acupuntura da medicina tradicional chinesa, que é um ponto que também tem muito impacto a nível do mental, para acalmar a nossa mente, para acalmar o nosso corpo, para acalmar o nosso rosto, para nos acalmar, no fundo, não é? Para dar equilíbrio e também a nível de chakras, até corresponde ao terceiro olho, também estamos a trabalhar. Não sei se em yoga há mais alguma coisa que tu conheças em relação a este Não, ponto. Acho que disse tudo. disseste. Acho que disse Sim. tudo. Por isso quer-se acrescentar algo. Mas no fundo é um exercício pode parecer confuso. Eu vou exemplificar 2, 3 vezes, se quiserem fazer comigo também. No fundo colocamos 2 dedos entre as sobrancelhas. Portanto, o polegar vai depois tapar uma narina e o quarto dedo vai tapar a outra. Mas pronto, vou começar a inspirar pelo lado esquerdo. Vou fechar a narina direita, inspiro pelo esquerdo, tapo a narina esquerda e expiro pelo direito. Inspiro pela narina direita, tapo,
expire pela esquerda. Inspire pela esquerda, tape, expire pela direita. E se fecharmos os olhos e estivermos sempre concentrados, acaba por ser acabamos por perceber que realmente conseguem, com 3, 4 ciclos respiratórios, eu já estou completamente desligada do que estava a fazer, portanto consigo mesmo ficar concentrada, portanto fico mesmo no momento presente e isso é muito interessante porque realmente sinto-me muito mais calma e tento fazer ciclos respiratórios longos, aqui fiz um bocado mais acelerado, mas tento fazer exercícios respiratórios sempre longos. Todos os exercícios respiratórios se deve fazer a utilizar sempre a capacidade total pulmonar. Sim. Portanto, quer dizer, todos, nem todos. Estes especificamente que são para acalmar. Sim, sim. E sim. Depois também posso continuar nos pontos da compressão, portanto, há vários pontos no rosto, portanto, que podemos pressionar. Quando queremos acalmar, portanto, basta pressionarmos cerca de 30 segundos, temos este ponto. Portanto, no fundo é como se desenhássemos uma linha até cá em cima. E nesta linha temos 4 pontos, exato. Aqui. Depois cá em cima também. Este ponto tem que ter algum cuidado. Quem está, para as grávidas não aconselho, porque coincide com o ponto, também com um ponto que vai estimular o útero. Por isso, se estiverem aqui grávidas, este ponto esqueçam, passem só este. Portanto, temos este ponto, temos sempre este. E aconselho sempre a fazer isto tudo com os olhos bem fechados, relaxar ao máximo. E este é realmente aquele ponto da clareza e é o ponto que a pessoa consegue sempre ter um relaxamento maior. E o último é cá em cima, portanto, a melhor forma é colocar as mãos nas orelhas e encontrar o ponto cá em cima. Quando juntar os dedos, há aqui uma zona um bocadinho diferente, se repararem, como se fosse um altinho, e pressionar, para aqui, é o ponto. E eu, quando toco aqui, sinto logo que parece uma descarga. Ou seja, eu tenho a noção que realmente eu tenho que trabalhar um bocado o meu mental. Neste ponto, às vezes, pode ser doloroso. E tu aconselhas determinado tempo em cada um dos pontos? 30 segundos, por exemplo, se vamos a fizer. E até não tem que se fazer todo, não tem que se fazer tudo, podemos optar por 2. Por exemplo, se eu acho que comigo funciona muito bem este aqui, porque eu noto que eu tenho que trabalhar, faço só esses 2. Ou se eu não tenho muito tempo, faço só um. É bom. Ou até, por exemplo, fazes a meditação, fazes o exercício respiratório. Que no fundo este exercício respiratório pode ser a meditação que tu falaste, não é? Tudo isto pode ser a meditação. Portanto, tu fazes este exercício do exercício respiratório e depois no fim mantém aqui só e respiro naturalmente, deixo fluir e já estou a trabalhar este ponto e a seguir desligo, por exemplo, a seguir vou fazer outra coisa, vou dormir já sabem quando estiverem à beira de um ataque de nervos. Lá está. Cai a este ponto e realmente ajuda imenso. Mas, por exemplo, como tinhas dito, basta até trabalhar este, portanto, fazes o exercício respiratório e no fim mantens os dedos já no ponto. Portanto, realmente é interessante. Mas aconselho mais ou menos 30 segundos. Okay. Quem quiser fazer 1 minuto, pode fazer 1 minuto. Até é melhor. Mas quem tiver 30 segundos já é ótimo. Eu acho que é como tinhas dito, fazer aquela consciência é ótimo. Depois, algo que eu tenho feito ultimamente, lá está, foi um hábito que comecei a ter mais recente, que é à noite. A pessoa vai lavar a cara, vai lavar os dentes, eu vou tirar os contactos, no meu caso. É que realmente vou pôr um creme ou vou pôr qualquer coisa na cara antes de dormir. E então, não faça à pressa. Tenho aquele tempo para mim, em que eu estou ali comigo, no espelho, e esses pequenos momentos são muito bons para a nossa autoestima. Para verdade, relaxam-nos, preparam-nos para ir dormir, também preparam-nos para estarmos mais descontraídos, para seguir dormirmos melhores. E este é um momento de autocuidado, ou seja, eu coloco o creme, aqueço as mãos antes, e faço este movimento e fecho os olhos.
e é aquele aconchego em que eu estou, energeticamente é muito bom. É O realmente toque. aquele, é o toque. O toque é tão terapêutico, não é? Estamos a cuidar de nós. E só o toque, só isto, para mim é excelente. Depois a seguir eu aproveito e introduzo agora já massagens, pequenas massagens de rosto, mas até pode ser muito delicado. Eu aplico, faço isto e depois deslizo. Só estes pequenos movimentos já são muito bons. E depois posso terminar a fazer, deslizar muito suavemente para baixo. Quando queremos tratar rugas eu sei que é para cima. Mas para, mas para deslizar aqui, porque no fundo fizemos com muita suavidade, estamos no fundo a fazer uma pequena drenagem também. Estou, pronto, falando já de outras coisas. Portanto, mas trabalhamos a nossa mente, mas também estamos a trabalhar a nossa circulação sanguínea, estamos a ativar e depois no fim podemos só deslizar, que é para drenarmos tudo o que fizemos. No fundo, isto é a drenagem, é o fim da drenagem do rosto, pronto. E estamos a trabalhar a parte circulatória e a verdade é que ao fim de algum tempo sentimos que eu vejo a minha pele mais luminosa, porque ativei a circulação e isto faz com que eu me sinta melhor na minha pele. E quando nós nos sentimos melhor na nossa pele, as coisas são diferentes. Nós estamos diferentes perante o mundo também, não é? E são estes pequenos miminhos. Posso fazer isto e a seguir vou para a cama, sento-me, posso fazer exercícios respiratórios, tal como que eu falei há bocado. Claro. Posso pressionar e a seguir vou dormir, mas já há uma preparação até para uma meditação, por exemplo. O facto de cuidar, e estamos a cuidar de nós. Sim, sim, sim. Não é? Portanto, é muito. Portanto, no fundo, eu pensei que realmente trazer mais, sobretudo, estes exercícios, porque são muito simples e não demora tempo. Porque acho que se pensarmos, vou fazer um plano, vou fazer isto, vou fazer aquilo, Sim, e as e é. pessoas ficam logo assustadas quando acham que é alguma coisa que lhes vai roubar muito tempo. Nunca temos muito tempo. Não, Mas depois isto são coisas que se encaixam perfeitamente na rotina e que são, não nos tiram tempo nenhum, aliás, é vão-nos verdade. dar. Vão-nos dar tempo. Porque foi aquilo que eu disse, isto de fazer assim, isto demora 1 minuto, 2 minutos. E agora eu não consigo ir-me deitar sem ter feito isso. Eu não consigo estar ali na casa de banho, hum, limpar a pele, ou seja, ou não consigo, sem a seguir ter este momento. Porque é tão É um agradável, hábito. é um hábito. E estas rotinas ficam. Quando são 1, 2 minutos, Claro que sim. ficam rapidamente e nós sentimos tão bem. E logo a seguir podemos fazer mais 2, 3 minutos de exercícios respiratórios, terminar aqui. E é excelente. E vamos dormir muito melhor. Eu tenho uma aluna lá, uma aluna do programa, que ela disse-me que na primeira aula eu expliquei bem o exercício, portanto, da respiração alternada, e ela disse-me: Olha, desde que eu comecei a fazer isso à noite, antes de dormir, e dormia muito mal, tinha dificuldade em adormecer. Eu faço isso à noite antes de dormir e durmo bem, e adormeço rapidamente, porque ela finalmente conseguiu acalmar a mente. Portanto, e conseguindo acalmar a sua mente, acabou por conseguir Descansa muito mais descansar, também. não é? É verdade. Portanto, Sim, sim, são. sim. E era isso que também a mensagem que eu queria passar, que realmente pequenas mudanças, pequeninos passos, não queiram fazer muita coisa logo, porque Não vale a pena. não vale a pena, vão fazer um dia, dois e depois não fazem. Sim. É melhor mesmo pequeninas rotinas, e assim como tu disseste com as crianças, olha, vamos fazer estes exercícios, vamos fazer os É moinhos de vento. começar com coisas pequeninas mesmo, é Muito criar uma simples, rotina, é verdade. apontamentos na nossa rotina, que depois, consequentemente, vai haver uma necessidade que essas rotinas tenham mais tempo, não é? Sim, Mas sim, isso sim, que bom. já é uma consequência, porque vais ter vontade de ter mais. Uhum. Agora, se queremos benefícios, também temos de ter este tempo para nós. E 5 minutos. Toda a gente tem 5 minutos de É manhã. verdade. Toda a gente tem 5 minutos à noite. Se não tiveres de manhã, se não tiveres à noite, se a tua rotina estiver muito complicada, para a meio do dia. Toda a gente vai parar para almoçar. Ou Sim, deve, sim. Sim, sim. não é? Sim, sim. Portanto, aproveitem isto. Como aqui estavam a dizer, vais deitar os teus filhos, então senta-te ao lado deles e medita 5 minutos ao lado deles. Eles vão começar a ver e quem sabe que eles também não ganham esse hábito. É um Uhum, ótimo sim. hábito. Portanto, por que não? Por que não? Há sempre maneira de implementar. É verdade. Eu tenho que implementar essa. Envolvam-nos também. Uhum. Envolvam-nos.
Portanto, é Sim, um hábito mesmo. e se não funcionar à primeira, insistam, porque eu tenho que insistir com esse hábito também, porque o que aconteceu? Este foi com o pai que se sentou, deitou-se ali, vamos ficar assim zen, não é? Vamos, que a conclusão? Saltaram as duas para cima, começaram a fazer, ai, coitado, ficou empenado. Então, portanto, não funcionou bem. Eu falei, não faz mal, vamos É funcionar, tentar vamos outra experimentar. abordagem. É isso, é isso, é isso. Portanto, é não Outra desistir. abordagem. Porque às vezes não funciona bem, não, e não vai funcionar sempre, não, mas é continuar e eles vão acabar por pedir. Tanto é Claro. que a mais velha tem umas cartas com frases bonitas que nós compramos e eu comecei a dizer, olha, tirar uma carta por dia. E ela hoje trouxe-me o baralho todo, queria ler as cartas todas. E ela é que foi buscar o baralho. Ela tem um livro de yoga de crianças, ela às vezes pega no livro e diz, olha, quero fazer isto. E ela tem 3 anos. Sim, E sim, sim. portanto, Aquilo que eles gostarem é aquilo que eles vão buscar. Portanto, claro, também temos que lhes dar as ferramentas. é Também. isso. É isso. Portanto, e depois é observar, implementar no nosso dia a dia, deixar que eles próprios nos observem a nós, explicarmos, porque às vezes nós achamos que não vale a pena explicar porque eles não vão entender, mas eles entendem. Eles entendem. Eles Uhum, sentem se nós estamos a ser verdadeiros ou não quando nós estamos a explicar. Isso basta. Portanto, uhum. sejam verdadeiros quando estão a dizer. Não digam que não têm tempo e depois eles veem que vocês estão só, por exemplo, no telemóvel, ou não digam que não têm tempo e depois, afinal, pronto, estão a fazer outra coisa ou não estão a fazer nada. Sei lá, há aqui muito contrassenso às vezes o que nós dizemos e o que nós fazemos. Portanto, Sim, é somos verdade. humanos, atenção. É Portanto, verdade. erramos todos, temos Erramos todos, todos, não há todos qualquer os dias julgamento. crescemos, não há que estarmos aqui a julgar ninguém, nem a nós próprios, nem a ninguém, porque as vidas são todas diferentes, somos todos diferentes. O que serve para um não serve para o outro. E isso é importante Uhum, ter este respeito pelo outro. Eu não sei a realidade das outras pessoas, eu só posso falar da minha. Portanto, esta é a minha experiência, isto é o que eu tenho vindo a observar, é o que eu tenho tentado maioritariamente implementar, principalmente nesta nova realidade. Há uhum. dias que funciona, há dias que não funciona. E é assim. E é assim, sim. Sim, é verdade, é verdade. E não sei se E é assim. queres acrescentar mais alguma dica. Se não, Olha, eu posso. acho que já fomos aqui. Não vale a pena Temos, estar a dar foi o que grandes eu disse, eu acho que dicas. é isso, pequenas dicas, Pouquinhas, mas é isso, úteis. mas úteis Exercícios e simples. respiratórios são a base e são ótimas ferramentas, Uhum, principalmente para gerir aqui a ansiedade. É ótimo. Conflitos, quando os miúdos começam a entrar em stress e nós já não sabemos como fazer. Nós próprios, quando verdade. começamos a entrar em stress, aquilo que dizem muito, respira fundo 10 vezes, com muita calma, funciona, Funciona, efetivamente, verdade. depois das 10 vezes. Portanto, é agarrar nessas pequeninas coisas e implementá-las. Não há nada de extraordinário aqui. Não há nada de comprimidos milagrosos que agora, olha, toma lá e já está. Uhum. Não há. Não vai resultar todos os dias. Temos que andar sempre a inovar. São sempre fases, como se diz, não é? Ah, Sim, isto é só sim, uma fase, vai passar, depois vai, mas depois vem outra. Portanto, vai sempre. Há sempre fases diferentes e é aceitar isto. Portanto, é verdade. não vale a pena criar grandes ideias aqui à volta. É começar Uhum. pelo básico. O básico é a respiração. O básico é ganhar consciência do que é que se está a passar contigo. O básico é ganhar consciência de ti própria e utilizar essa ferramenta da meditação e ganhar tempo para ti, ou mesmo que não querem meditar, mas tirem tempo para vocês. Eu acho Uhum. que é o fundamental. Nós É, temos que ser nós, não temos que ser só mães ou só funcionários ou o que seja. Nós temos que ter tempo para nós. Eu tenho que ter tempo para mim, para ser eu, para me sentir, para me ouvir, para, para ser eu, independentemente de tudo o resto, é verdade. internamente. Portanto, isto para mim é a base. E Não, ter, acho que não vale a pena maiores sim, dicas. é verdade. E não é ser egoísta. Termos, Não pensarmos em é nós, não é, fundamental. é fundamental. É Se nós não fundamental. estivermos bem, não vamos estar bem para os outros, É independentemente se verdade. são filhos ou não. Portanto, Uhum. olhem para vocês em primeiro lugar, mesmo quando é difícil de olhar. É Acho verdade. que
É isso. Acho que é fundamental. E, assim, eu aproveito se alguém tiver alguma questão para colocar, entretanto, como nós estamos aqui a dar as dicas finais, não é? Se alguém tiver alguma questão, pode colocar. E é claro, foi um momento muito, muito interessante este momento de partilha e é verdade, resumindo, é mesmo este resumo, não é? Este resumo que é isso, olhem para vocês, nós temos que cuidar de nós e para estarmos bem, para cuidar dos outros, não é? Então, Exatamente. senão não é possível. Por isso... É mesmo essa deixa, portanto, e exercícios respiratórios. A respiração é a base da É meditação. base. E, por isso é isso. Então, olha, agradeço-te imenso por estares aqui. Agradeço imenso às pessoas também que estiveram a colaborar, a participar, que nos mandaram imensos coraçõezinhos, que foram aparecendo tantos coraçõezinhos durante a conversa, foi tão giro. Por isso, agradeço a toda a gente que esteve aí, que colaborou, participou. Agradeço-te a ti outra vez. E estás a ver, claro, portanto, eu vou-te desafiar muitas vezes porque tu disseste muito bem. E... Obrigada, Paula. Nada, Olha, foi muito bom, foi um desafio bom, foi aqui uma conversa agradável, uma foi conversa, muito nós já nos leve. alongámos aqui, Meu Deus. mas eu acho que é um assunto com que muita gente se identifica e eu acho que Uhum, isto serve exatamente para isto. Não andamos sozinhos, estamos todos nesta realidade diferente e uhum, desafiante e há sempre maneiras de estratégias, não é? E coisas que podemos fazer e ir experimentando para ver se resulta connosco. Mas fiquei muito feliz de ter este convite e de ter aceito este desafio sim, sim, e sim. espero ter sido útil realmente Eu acho para que quem sim, que esteve foste aqui tudo. connosco. Obrigada a quem esteve aqui. Houve Sim, aqui sim. algumas participações, não consegui ler tudo porque não estava, li assim algumas, Uhum. mas pronto, olha, vai ficar por aqui para quem Sim. também quiser Ver e aconselhar rever alguém, e claro. aconselhar alguém que sim. Mas eu só queria agora, lembrando que eu só queria acrescentar mesmo um apontamento, porque esta fase tem sido muito difícil a nível de saúde mental para muita gente. Uhum, E nós estamos confinados e estamos isolados muitas vezes. Por isso, uhum, não se isolem. Se veem que não está, há alguma coisa que não está bem, não se isolem. Procurem ajuda. Procurem uhum, ajuda, seja de quem for. sem Procurem um dúvida. profissional, procurem um psicólogo, procurem. Não Não há. achem, não acham que consigam tudo conseguem Não, tudo não. sozinhos. Juntos somos mais fortes. Portanto, não se deixem, não deixem, não se isolem mais. Portanto, não deixem chegar ao fundo. Se veem que alguma coisa começa a estar menos bem, procurem de imediato antes que seja muito mais difícil. Portanto, procurem ajuda. Era só essa a deixa, porque acho que a saúde mental não pode ser esquecida. E, portanto, era Não. também algo, por isso é que também fez muito sentido estarmos aqui hoje. Apesar de ser um tema diferente daquilo que está na minha página Uhum. habitualmente, não é? Mas é muito importante. Portanto, estarmos aqui juntos somos mais fortes. Não se isolem, a saúde mental é muito importante. Se nós não temos saúde mental, não temos mais nada. Portanto, Sim. uh, tratem de vocês. Tratem de vocês. Não se esqueçam de vocês, porque têm imensas coisas com que se preocupar. Não se esqueçam. Então, pronto, eu acho que está tudo dito e novamente muito Muitos obrigada, Cláudia. corações, olha, muitos corações outra vez. Continuamos. É o Obrigada, amor, tanto estamos a amor. sentir o amor, não é? Então, olha, muito obrigada, Cláudia. E Obrigada, Paula, pelo convite. nada, Foi um e até prazer, breve. foi uma boa conversa. Muito boa, muito boa. Então, olha, tá. Então, olha, um beijo grande, Um beijinho para beijinho, todos. obrigada a todos por estarem por aí. Cuidem-se e arranjem tempo Sim, para vocês, arranjem, que é muito definitivamente. importante. Então, olha, tchau, Obrigada. Até à obrigada. próxima. Um Até à beijinho, próxima. Paula. Beijinho, Tchau. tchau.